Oi, tudo bem com você? Eu queria perguntar para você, o que é que você faz quando não tem nada para comer e você quer preparar uma comidinha rápida? Hoje nós vamos falar exatamente de uma solução que os brasileiros todos conhecem, que é a farofa. Mas hoje nós vamos ter uma viagem, talvez uma viagem na maionese, mas uma viagem cultural pelo uso da palavra farofa, o que é a farofa, como você pode fazer farofa, como eu faço farofa e outras coisas relacionadas com farofa. E aí a gente também vai falar um pouco sobre reality shows no Brasil. E você vai ver, a conexão é bem mais próxima, é bem mais forte do que o que você imagina. Agora vamos lá escutar o nosso episódio número 4 de Português Cultural. Farofa. Imagine a situação. Você está em casa, não tem nada pronto para comer. Está tudo por fazer. Você está morrendo de preguiça. Ou talvez não esteja nem com preguiça, mas está cansada ou está cansado e não quer preparar a comida. Aí o que é que você faz? Você pega um pouco de farinha, mistura com alguns ingredientes e tcharam! Ali você tem uma refeição, que é a farofa. Muito provavelmente você já ouviu falar da farofa brasileira. E em termos técnicos, a farofa é uma coisa bem simples. É a farinha de mandioca ou de milho, e você mistura a farinha com alguns ingredientes. Na maior parte do tempo, a gente mistura a farofa com cebola, com bacon ou linguiça, né? Mas pode fazer farofa de tudo. Inclusive, está ficando cada vez mais popular a gente ter a farofa vegana. A farofa normalmente é um acompanhamento, ou seja, ela não é o prato principal, mas ela está ali juntinho do prato principal. Ela pode ter vários sabores, pode ser mais salgada ou menos salgada. Eu pessoalmente gosto muito de farofa de ovo. Que eu basicamente para eu preparar eu pego uma cebola, eu corto a cebola em cubos, né, eu picoto, e picotar é cortar em pedaços bem pequenos. Depois eu frito um pouco a cebola, deixo ela dourada, coloco o ovo dentro, não como uma galinha, mas eu pego um ovo e quebro a casca do ovo, coloco ali dentro, frito um pouquinho, depois coloco farinha por cima, mexo bem e ali está uma farofa de ovo. E aí eu misturo a farofa de ovo com arroz, feijão, macarrão, talvez, macarrão não, talvez um pedaço de carne, alguma coisa assim. Essa é a nossa farofa. A palavra farofa, de acordo com algumas fontes, vem do idioma Kikongo, que é uma língua banto falada em parte da África. E o significado de farofa é farinha, ou pelo menos isso no idioma original. Mas aqui no Brasil, esse tipo de alimento surgiu muito tempo atrás. Dizem que surgiu entre os índios do grupo indígena Tupi-Guarani. E aparentemente, eles, alguns historiadores acreditam, né, que os indígenas usavam a farinha de mandioca e misturavam a farinha de mandioca com gordura ou água, e assim eles podiam comer e tinham um alimento ali bastante reforçado, né, um alimento bem forte, bem bom para você comer e encher a barriga. Daí os portugueses adotaram a farofa como alimento também, porque era fácil de levar, fácil de preparar, e os portugueses misturavam carne, a gordura e tempero à farinha seca. Como eu disse, hoje em dia todo mundo conhece farofa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu pessoalmente adoro farofa. Às vezes não é muito bom comer se você tiver diabetes, por exemplo. Isso é muito perigoso porque tem muito açúcar, né? Aumenta muito o nível de glicose e, no geral, é uma comidinha boa. Inclusive é tão boa que a gente quer comer em toda parte. E algumas pessoas
levam a farofa com outras comidas para a praia. Esse tipo de pessoa que vai para a praia, que leva farofa, frango, tudo num potinho, geralmente, uma coisa bem informal, tá? Não é nada assim tipo, nossa, vamos fazer aqui uma barraca e vamos comer tudo. Não. Você leva essas coisas, vai para a praia e faz uma farofinha lá. Se você não limpar as coisas e colocar uma música muito alta e, em geral, for um incômodo para as outras pessoas, você é um farofeiro. E um farofeiro é um termo bem negativo para falar de pessoas que não se comportam bem na praia. hum? Às vezes eles levam a própria farofa, mas na maior parte do tempo não. E, em geral, o farofeiro é uma pessoa mais humilde. E humilde aqui é a palavra que os brasileiros usam para falar de pobre, sem dizer pobre, porque acham que pobre, ui, que palavra forte. Então eles preferem dizer que são pessoas humildes. Daí tem essa associação muito forte. Ai, esses farofeiros vêm para a nossa praia para destruir a nossa paz. Oh. A minha família é um pouco farofeira, né? Por isso que eu tenho um pouco de problemas com isso. Mas, em geral, é um insulto. Então você não vai querer ser chamado ou chamada de farofeiro, né? Ou farofeira, e também não vai querer chamar outras pessoas de farofeiro se você não conhece essas pessoas. Ah, e talvez algum brasileiro convide você para participar de uma farofada. A farofada é mais a situação onde vai ter farofa para comer, mas provavelmente vai ter muita música, muita dança, muito barulho, muita bagunça. Tem gente até que não gosta de participar de farofada. Eu mesmo cheguei outro dia aqui no prédio onde eu moro e os meus vizinhos estavam fazendo a maior farofada na frente do prédio. Eu gosto muito de farofa, gosto muito de participar de farofadas, então eu quis até participar, mas eu estava trabalhando, não dava para simplesmente dizer, não, não vou trabalhar agora e participar lá da farofada. Mais uma vez, a farofada é associada com pessoas da classe econômica mais baixa, ou seja, dos pobres. Então, algumas pessoas vão utilizar a palavra que farofada é essa, hein? Para falar de que bagunça é essa, hein? Ou que coisa feia. Hã? Então, fique com muita atenção, né? Preste muita atenção a como as pessoas usam essas palavras. Aí, farofa é tão popular, mas tão popular mesmo aqui no Brasil, que até algumas pessoas têm eventos que se chamam farofa. Tem uma moça que usa o nome artístico de GK, são as letras G e K, mas ela usa a pronúncia inglesa porque é mais chique. Então tem essa moça que é muito rica e que ela faz a farofa da GK. Acho que é uma vez por ano e, ah, na minha opinião, não é uma coisa lá tão importante, mas para o mundo da internet, especialmente para as redes sociais como Facebook, Instagram ou outras redes sociais, a farofa da GK é muito popular. Os jornais aqui do Brasil também cobrem essa farofa. Bom, eles não cobrem a farofa especificamente, mas eles cobrem o evento. Ou seja, os jornais fazem a cobertura do evento, eles vão para o evento, informam e escrevem notícias sobre o evento, então eles fazem a cobertura. Inclusive, os jornais fazem cobertura de muita coisa. Fazem cobertura da guerra, a cobertura das notícias internacionais ou dos eventos internacionais. E você mesmo ou você mesma pode ser jornalista, né? E talvez você goste de fazer a cobertura das informações políticas. Bom, mas voltando para a farofa da GQ, o que é que acontece lá? Eu, pessoalmente, não sei. Eu não gosto de acompanhar esse tipo porque eu tenho mais o que fazer com o meu tempo. Mas na farofa da GQ tem muitas celebridades e muitas subcelebridades, porque a GQ é rica. Então ela convida muitos artistas, ela convida muita gente que tem popularidade aqui no Brasil, porque assim, ela ganha mais atenção, todo mundo ganha atenção também, e eu acho que eles
ganham mais atenção e ganham mais dinheiro assim. Aqui é a ilustração perfeita do ditado brasileiro. E o ditado brasileiro é: uma mão lava a outra. Eu te ajudo, você me ajuda. Uma mão lava a outra. E eu acho que é o que acontece com a GK. Ela ajuda as celebridades e as subcelebridades, e as celebridades e subcelebridades ajudam ela. Para quem gosta de biologia e conhece essa palavra, é uma relação simbiótica. Ah, tá, mas por que é que a gente está mencionando aqui esse evento de celebridades? Porque de vez em quando eles fazem algumas coisas como reality show, dentro da festa mesmo. É um pequeno reality show, mas eu não quero falar sobre esse. Eu quero falar sobre reality show em geral, porque é uma coisa nas quais, ou melhor dizendo, é uma coisa na qual os brasileiros são vidrados. E aí nós temos uma boa palavra para você. Quando você é vidrado ou vidrada em alguma coisa, isso significa que você é obcecado ou você tem uma obsessão, você quer acompanhar, quer ver aquilo. Eu mesmo sou vidrado em filmes e livros de terror. Mais livros do que filmes, porque os filmes me dão medo, os livros um pouco menos, mas eu sou vidrado nesse tipo de livro e nesse tipo de filme. Outras pessoas podem ser vidradas em outras coisas. E aí você vai ter que me contar depois, né? Tem alguma coisa em que você é vidrado ou vidrada? Mas como eu disse, brasileiro é vidrado em reality show, é uma coisa que a gente adora. E aqui no Brasil, reality show, para mim, é uma coisa recente. Mas vamos lá. Tem gente que diz aqui que uma coisa que aconteceu no ano passado já é uma coisa velha. Então, o tempo é relativo. Mas o reality show aqui no Brasil apareceu com o Big Brother. Mas o primeiro reality show não foi o Big Brother. E aí você deve estar pensando, Big Brother? Mas o que diabos é isso? O Big Brother é um reality show que apareceu nos Países Baixos. Os brasileiros também conhecem os Países Baixos como Holanda. Então, o Big Brother é um programa originalmente neerlandês, ou seja, dos Países Baixos, e ele veio para cá, para o Brasil, com a Rede Globo de televisão. Só que a Rede Globo comprou os direitos de exibição, ou seja, a Globo deu o dinheiro e disse: olha, é a gente que vai passar na TV o Big Brother. A rival da Globo se chama SBT, ou Sistema Brasileiro de Televisão. E o pessoal do SBT, sabendo que o Big Brother ia ficar muito popular, tentou também comprar os direitos, mas não conseguiu. Então o que é que eles fizeram? Eles fizeram o que todo bom brasileiro faz quando a gente não pode ter o que quer. A gente pirateia ou faz uma cópia. Mas vamos lá, eu não estou dizendo que eles piratearam, não. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o SBT viu que não podia exibir o Big Brother. E aí eles pensaram, nossa, vamos fazer uma versão tupiniquim. E aqui eu tenho uma pequena nota. Quando eu disse uma versão tupiniquim, é uma versão brasileira. Tupiniquim é uma palavra que você provavelmente deve perceber, tem origem indígena. E aqui no Brasil a gente usa para dizer que é uma coisa brasileira ou tipicamente brasileira. Algumas pessoas utilizam essa palavra com um sentido extremamente negativo. Você vai em um banco, por exemplo, e aí alguém entra no seu lugar na fila. Ela furou a fila, né? Uma coisa ruim. E aí as pessoas vão e dizem, nossa, só podia ser tupiniquim. Isso é feio. Mas quando a gente fala a versão tupiniquim, não tem um sentimento atrelado, ou um sentimento ligado a isso. Mas vamos deixar isso de lado, vamos voltar a falar do que o SBT fez. O SBT viu que a Globo já tinha os direitos do Big Brother, então eles fizeram o próprio programa. O do SBT era diferente, se chamava Casa dos Artistas.
E isso foi um programa que começou em 2001, mais ou menos, e era diferente do Big Brother, por quê? O Big Brother era com pessoas comuns, como você, eu e outras pessoas. Já a Casa dos Artistas era um reality show com artistas ou celebridades e subcelebridades. Eram pessoas famosas ou cuja fama já não era tão forte ou eles não eram tão conhecidos mais, né? Muitos artistas, inclusive, foram ressuscitados. Tecnicamente, a carreira deles foi ressuscitada pelo programa Casa dos Artistas. E a ideia era bem simples. Era um número X de artistas, 12 artistas, eu acho, e eles estavam dentro da casa, e toda semana o público que assistia, né, a audiência ou a plateia, votava em um para sair. Mas aí tinha as intrigas, tinha os esquemas e os planos, todas aquelas coisas que a gente faz quando está junto e quer derrubar outra pessoa, quando a gente quer destruir outra pessoa. E aí, a Casa dos Artistas foi um sucesso na época, ali em 2000 e 2001, 2002, por aí vai. E o Big Brother começou depois da Casa dos Artistas. O Big Brother teve muito mais edições. Inclusive, no ano de gravação desse episódio, ainda tem uma edição do Big Brother, mas acho que são 25 edições, já 24, não me lembro. Mas o Casa dos Artistas teve apenas 4 edições. E por que é tão popular aqui no Brasil, né, esse tipo de programa? Olha, é uma coisa interessante. Primeiro, é uma maneira de você fofocar sem causar mal a ninguém diretamente. Você vai ver ali 12, 14, 16 pessoas, todas dentro de uma casa, e essa casa tem câmeras em todos os ângulos. Então, a gente vai vendo essas pessoas, né, a rotina delas. E essa é uma opinião minha. A gente já tem tanta tristeza na vida, tem tanta coisa chata que acontece. E aí a gente pensa, nossa, minha vida é tão chata, eu vou ver a vida deles. E aí a gente vai e assiste um reality show para ver uma vida mais interessante que é da gente. Aí eu estou dizendo, nossa, isso é uma crítica? Não, porque eu assisto reality show. Não a do Big Brother mais, mas tem alguns reality shows que eu assisto. Tem um que eu gosto muito que se chama 90 Dias para Casar. Muito bom, inclusive. Ah, tem alguns que os meus alunos recomendam, acho que é The Circle, alguma coisa assim. E tem reality shows que eu acho interessantes, né? Tem um de 2 irmãos que são construtores e eles fazem uma reforma na casa, uma coisa muito legal, mas esse não é brasileiro, esse é americano. E os reality shows são bem populares no Brasil. De acordo com uma pesquisa recente, tem aproximadamente 55% dos brasileiros que assistem televisão assistem também reality shows, o que é um número grande, né? Mais da metade da população espectadora de TV. E aí, os reality shows são populares também porque depois do reality show, os participantes conseguem uma carreira. Ou não exatamente uma carreira, mas eles talvez ganhem alguma coisa. Das pessoas mais famosas, que talvez você venha a ouvir, especialmente se você conversar sobre celebridades brasileiras. No primeiro caso dos artistas, a gente teve a atriz Bárbara Paz, que cresceu na carreira depois do programa. A gente teve o cantor Supla, que já era muito famoso, então ele meio que só voltou, né, e ganhou mais exposição. Teve no Big Brother o Bambam, que é um lutador e acho que é fisiculturista também, que as pessoas conhecem, o Kleber Bambam. Teve a Grazi Massafera, e essa é uma atriz, ela não era atriz antes de entrar no Big Brother. No Big Brother ela ganhou uma fama muito boa, é uma mulher muito carismática e ela também é muito esforçada, então ela estudou bastante para ser atriz e hoje ela é atriz.
além de várias outras coisas que ela faz. E tem muitas subcelebridades também que aparecem por aí. E aí você me pergunta, mas Eli, por que é que você está chamando esse pessoal de subcelebridade? É um termo que a gente usa aqui no Brasil, mas nesse caso, uma subcelebridade não necessariamente tem uma carreira artística. Ela só é famosa por alguma coisa. Por exemplo, tem uma moça aqui no Brasil que se chama Geise Arruda e na época ela tinha ficado muito, muito conhecida. Mas por quê? Ela tinha usado uma roupa muito curta, tipo, era muito curta mesmo, em uma faculdade onde ela estudava. Gravaram um vídeo com ela, eh, esse vídeo viralizou, todo mundo conhecia esse vídeo, e de repente todo mundo conhecia a Geise Arruda. Por quê? Porque ela usou uma roupa curta. Claro, Geise Arruda foi inteligente. Ela conseguiu agarrar essa fama, ela segurou essa fama e usou a fama para ir para outros lugares. E durante um bom tempo, ela costumava aparecer em programas de televisão aqui do Brasil. E isso é para você ver. Vídeos na internet também são cultura. Bom, hoje foi um pequeno passeio pela farofa. A gente falou da farofa, falou o que é uma farofada, falou de quem são os farofeiros e também falamos da farofa da GK. A GK, que na minha opinião é uma subcelebridade, porque ela não é famosa por nada a não ser por ser famosa. E depois nós falamos de reality shows. Primeiro o Casa dos Artistas, que foi um reality show bem brasileiro, depois o Big Brother e falamos de vários outros também. Mencionamos algumas subcelebridades e lá no guia de aprendizagem, como sempre, você vai encontrar informações adicionais sobre tudo que a gente falou aqui, alguns links que eu vou recomendar e também a definição de alguns termos que eu acho mais importantes para você. E se tiver perguntas, você sabe onde me encontrar. Bate palma, chama no escuro, acende uma vela na frente do espelho. Eu vou estar lá. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.